cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Teu nome sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és nosso Deus eterno. Tu és o Deus sobre toda a terra, sobre os céus. Olá, queridos irmãos, graças e paz. Espero que você esteja bem, desfrutando do cuidado e do amor que nós temos em Cristo Jesus. É bem possível que você já tenha ouvido dizer que todos nós, em essência, nós somos adoradores. Sim, todos nós somos. Talvez isso seja mais claro para você que é crente e tem uma vida de relacionamento com o corpo de Cristo. Contudo, ainda para aqueles que não frequentam uma igreja, considerando-se religioso ou não, isso também é verdade. A verdade é que nós fomos criados para adorar. A questão não é se adoramos, mas o que adoramos. Essa é a tese central do capítulo 4 do livro Admiração, de Paul Tripp, que também tem o título de Substituição, esse capítulo 4. É sobre isso que nós vamos abordar no nosso tempo aqui de hoje. O autor ele nos convida a enxergar a adoração não como algo que fazemos apenas aos domingos,
mas como uma dinâmica contínua de substituição. Ou seja, nós estamos o tempo todo trocando algo por alguma coisa no altar do nosso coração. Paul Tripp ele retoma uma ideia que é clássica de John Calvino, e essa ideia ela diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso significa dizer que quando Deus não ocupa o centro da nossa vida, imediatamente nós colocamos outra coisa no seu lugar. Meus irmãos, isso acontece de forma sutil, eu diria quase que automática. A Bíblia fala sobre isso no texto de Romanos, no capítulo 1, no versículo 25. Ele diz assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Essa é a essência da idolatria. Trocar o Criador pela criação. E essa troca, ela acontece quase que todos os dias, meus irmãos, nas pequenas e também nas grandes decisões. E nesse sentido, o autor nos diz que a adoração é essencialmente um processo de substituição. Ou substituímos Deus por um ídolo, ou substituímos um ídolo por Deus. E essa é uma batalha, essa é a batalha que acontece no nosso coração. Ela não acontece apenas em momentos de crise ou tentação, ela acontece quando escolhemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso prazer, né? Ela acontece onde nós escolhemos colocar essas coisas. Nós vamos refletir sobre a substituição negativa, ou seja, quando nós tiramos Deus do centro e colocamos outra coisa no lugar. O autor ele identifica alguns dos ídolos mais comuns. O primeiro dele, que ele enfatiza, é o conforto. Nós vivemos em uma cultura que idolatra o conforto. Nós queremos evitar qualquer tipo de dor, desconforto ou frustração. Mas quando o conforto se torna o nosso Deus, qualquer coisa que o ameace se torna o nosso inimigo. Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Esse texto está lá em João 16:33. Então, a vida cristã, ela não é uma promessa de conforto, mas de presença de Deus. Deus não vai nos livrar da dor, mas ele vai sim, sempre caminhar conosco por ela. O segundo item que ele enfatiza é o controle, outro ídolo muito presente em nossas vidas. Nós queremos ter domínio sobre tudo, sobre nossa agenda, nosso futuro, nossas emoções, até as pessoas ao nosso redor, por vezes queremos controlar. Mas Provérbios 19, no versículo 21, nos lembra que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando tentados a controlar tudo, estamos dizendo que não confiamos na soberania do nosso Deus. E isso é algo muito crítico. O terceiro ponto que ele traz aqui é a aprovação. Quantas vezes vivemos em função da opinião dos outros? Buscamos elogios, curtidas, relacionamento, mas isso é um fardo pesado demais para carregar.
Gálatas 1, no versículo 10, nos confronta quando ele diz: por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu ainda tivesse tentado agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, com isso, nos mostra que o servo de Deus deve ser aprovado por ele, seguindo a sua orientação. E isso, meus irmãos, é o mais importante. Isso é o que é requerido de nós. O quarto ponto que o autor enfatiza é a posse e prazer. Nós vivemos em uma comunidade, uma sociedade comunista. Somos bombardeados com a ideia de que a felicidade está em ter mais, em experimentar mais. Mas Jesus nos alerta quando ele diz, lá em Lucas 12, versículo 15, a vida não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, esse ídolo de possuir e ter, eles prometem muito, mas entregam muito pouco. Eles nos seduzem com promessas de liberdade, mas também, meus irmãos, nos aprisionam em ciclos de insatisfação, porque a verdadeira satisfação, ela está em Deus. Agora nós vamos falar da substituição positiva, quando trocamos os ídolos por Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus veio para nos libertar da escravidão da idolatria. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos oferece algo infinitamente melhor, que é Ele mesmo. O autor chama isso de o sacramento da substituição. Na cruz, Jesus ele tomou o nosso lugar. Ele viveu a vida que deveríamos viver e ele morreu a morte que merecíamos morrer. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, nós temos o texto que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E essa, meus irmãos, é a maior troca da história. É essa troca que transforma o nosso coração. Mas aqui também há algo muito importante. Não basta apenas tentar abandonar os ídolos. Essa não é uma questão de força de vontade. Essa é sim uma questão de encantamento por Jesus, de admiração, eu diria. Nós só conseguimos deixar de lado um ídolo quando encontramos algo mais belo, mais verdadeiro, mais satisfatório. E esse algo é Cristo. O Salmo 27, no versículo 4, expressa isso lindamente. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando os nossos olhos eles estão fixos em Jesus, os outros ídolos eles perdem o brilho. Quando o nosso coração ele é preenchido pela graça, não sobra espaço para substitutos. O capítulo ele vai terminar com um chamado à confissão e à vigilância constante. Porque a idolatria não é algo que nós vencemos apenas de uma vez. Ela é sorrateira, ela se disfarça, ela se esconde. Por isso nós precisamos examinar o nosso coração todos os dias. Nós precisamos nos perguntar o que tem
ocupado os meus pensamentos? Para onde, o que eu penso constantemente? Onde eu busco segurança quando estou ansioso? O que faz sentir que minha vida tem valor? O que me deixa com medo de perder? O que é precioso para mim? Essas perguntas revelam o que estamos adorando. O Salmo 139, no versículo 23 e 24, ele é uma oração poderosa para esse momento. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Pelo caminho eterno, né? A substituição, meus irmãos, então não é um evento único. Ela é um estilo de vida. É um processo diário de tirar os ídolos do trono e colocar Cristo no centro. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto está lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Negar a si mesmo é negar os ídolos que o nosso coração fabrica. É dizer não ao conforto, como o nosso Deus, como algo que permeia o nosso coração, ao controle, dizer não ao controle como ídolo, não à aprovação como necessidade, não ao prazer como fim último. E é sim dizer sim a Jesus, sim à sua graça, sim ao seu senhorio e sim à sua beleza. Tornando tudo o que vimos aqui em algo mais prático, como nós vamos viver essa substituição no dia a dia. A primeira coisa que nós devemos fazer é cultivar a palavra de Deus. A Bíblia ela é o espelho que revela o nosso coração. Quanto mais tempo passamos com a palavra, mais discernimos o que está fora de lugar. Um segundo ponto, o segundo item que nós devemos fazer também é orar com sinceridade. A oração não é apenas pedir coisas, mas é sim abrir o coração diante de Deus. É dizer: Senhor, mostra-me onde tem te substituído. Um outro ponto importante é caminhar com os outros. A vida cristã ela não é solitária. Nós precisamos de irmãos e irmãs que nos ajudem a identificar os ídolos e a redirecionar o nosso coração para Cristo. Mas um ponto importante é praticar o arrependimento diário. Não espere grandes quedas para se arrepender. Aprenda a viver em constante retorno e rendição ao nosso Senhor. Mas um ponto extremamente importante é celebrar a graça. A substituição só é possível porque Jesus nos substituiu na cruz. Não é sobre perfeição, e sim é sobre dependência dele. Caminhando para o final, eu quero lhe lembrar que a mensagem de substituição ela é clara. Adoração é troca. Ou trocamos Deus por ídolos, ou trocamos ídolos por Deus. E essa troca, para nós, ela tem um nome: Evangelho. Cristo nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar e agora nos convida a colocá-lo no centro de tudo. Que hoje nós possamos fazer essa escolha
que o nosso coração ele seja cativado pela beleza de Jesus e que ao adorá-lo, todos os outros ídolos eles percam o seu poder. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.